Tá, então eu vou só iniciar cumprimentando a todos e todas. Queria agradecer primeiro o aceite da professora Chiavelli e do professor Daniel por ter topado vir conversar conosco aqui do Giro Processual Penal sobre o tema do ilícito penal e ilícito administrativo, uma perspectiva que faz com que que a gente tente debater aí a dogmática penal material com a dogmática processual. E, como a Dani falou no início, o Giro Processual Penal é uma iniciativa completamente independente e um projeto que foi pensado por mim e pela Dani para fins de democratização do conhecimento do direito processual penal. E é uma coisa interessante porque a gente acaba conseguindo ter acesso a diversas pessoas do Brasil inteiro. Então, vocês terem uma noção, tem eu falo do Maranhão, a Dani fala de Porto Alegre, o Fernando, que eu estou vendo aqui, está no Mato Grosso, enfim, a gente consegue alcançar algumas pessoas de São Paulo, do Rio, e cada encontro é uma possibilidade de, além de reencontros de amigos, mas uma possibilidade de conhecer pessoas, entender o que as pessoas estão debatendo, o que as pessoas estão discutindo e, de alguma maneira, aproximar, ainda que digitalmente, essas pessoas, a dogmática, essas discussões, e tem sido bem bacana. Então, primeiro eu queria agradecer tanto os professores por terem topado esse encontro, como as pessoas que sempre participam com a gente. Eu queria também saudar o Marcelo Herval de Alagoas, o Ramiro também de Porto Alegre, enfim. Para apresentar o currículo dos professores, a professora Chiavelli é a professora adjunta de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-doutora pela Universidade de Málaga, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pesquisadora na seara do direito penal material, né? E o professor Daniel, claro, a professora Xavier eu não conhecia, então é um prazer imenso conhecê-la, mas o professor Daniel, além de uma pessoa que eu admiro bastante, de um currículo vasto também, assim como da professora, mestre, especialista e doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, advogado criminalista, professor da Fevale e coordenador do curso de especialização dessa mesma instituição. É um grande amigo e um incentivador um conselheiro nas horas vagas da minha pessoa, quando eu estou ali pensando em algumas teses, algumas ideias. Então, é um prazer imenso sempre conversar com ele. E queria também cumprimentar a Dani e agradecer a Dani por essa parceria que é difícil, mas às vezes a gente às vezes vamos tentando todo dia para ver se dá certo, e tem dado, então sempre é bom agradecê-la. Mas é isso, dar as boas-vindas para os professores. Não sei se a Dani quer acrescentar alguma coisa, mas de imediato passo a palavra ou para a Dani, se ela quiser acrescentar algo, ou já para a professora Chiavelli para iniciar os trabalhos. Só para deixar registrado que agora está gravando, né? O agradecimento à Chiavelli e ao Daniel por apoiarem o nosso projeto, que justamente por ser uma iniciativa independente é super importante a gente contar com a presença de pessoas tão qualificadas para compor aqui o nosso diálogo e um debate que sempre é muito profundo e muito enriquecedor. Então, do fundo do coração, muito obrigada por participarem hoje e a palavra está com vocês. Posso começar? Então, depois eu passo para o Daniel. Bom, gente, boa noite a todos. Agradeço bastante o convite, né? A professora Raquel disse que também esteve aqui com vocês, uma grande amiga minha, né? Excelente pesquisadora na área da dogmática penal. E, assim, eu sei que até me falaram que o clima é bastante informal, né? Então, eu não preparei uma grande exposição para ficar falando aqui, porque eu acho que a ideia é que a gente faça esse bate-bola, né? Essa conversa. Eu até enviei o texto sobre o ilícito penal e ilícito administrativo. Então, eu vou falar brevemente. Assim, o texto, na verdade, foi um estudo que eu fiz durante minha pesquisa doutoral, né? Eu trabalhei bastante no meu doutorado sobre essa ideia de acessoriedade administrativa das normas penais. Então,
para chegar no aspecto normativo, né, de regulação de condutas no âmbito penal e no âmbito administrativo, teve vários pontos que eu fui passando, né, e não, por mais que não fosse o ponto central do trabalho, são discussões que você não pode ignorar, né, para você debater esse ponto. Então, esse trabalho específico, que ele já saiu na Colômbia, numa revista, num livro na Colômbia, e saiu, acho que no Brasil, em português, também, mas uma versão menor dele, se não me engano, no boletim do IBC-CRIM, em 2016, foi meu primeiro ano de doutorado. Ele é um estudo a respeito de possíveis diferenciações entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. Então, basicamente, eu discuto ali no texto algumas questões, alguns posicionamentos doutrinários a respeito de diferenças quantitativas em função do grau de lesão ao bem jurídico entre o penal e o administrativo, e depois diferenças qualitativas mais ligadas aos valores que seriam tutelados pelo direito penal e pelo direito administrativo. Já tem diversos autores, né, que se debruçaram sobre esse tema, né, já tem celeumas e doutrinárias de páginas e páginas discutindo, né, aquela questão do que é o mal em si, do que é o mal proibido, né, se existiria algo que se antecipasse, né, a discussão político-criminal, que fosse, então, uma lesão penal pela sua própria natureza. Inclusive, na USP, já presenciei várias discussões sobre esse ponto. E, ao final do texto, então, eu trabalho mais com uma perspectiva, que é a perspectiva que a minha orientadora de doutorado na USP adota, a professora Helena Lobo, que a Helena trabalha muito com essa ideia de sistemas, né, de sistemas sancionadores e de se pensar um sistema sancionador integrado, que não para que não ocorra o bis in idem de muitas condutas, né, e que também não se deixe muitas condutas a descoberto. Então, no entender dela, a definição do que seria punível no penal e no administrativo seria uma definição que passa por esse grau de discricionariedade próprio da discussão de política sancionadora, né? E essa é uma discussão que hoje, para mim, faz ainda mais sentido, porque, então, ao longo, né, bom, eu já participei de bancas também, até discutindo se isso estaria também na esfera das questões processuais que envolvem, né, a discussão penal e a discussão administrativa, de empréstimos de provas e tudo isso, a discussão a respeito do valor dos acordos administrativos, como se esses acordos desnaturariam o ilícito penal, se teriam algum valor na ilicitude, por aquela ideia de círculos concêntricos. Eu acho que esse tema da relação entre o direito penal e o direito administrativo, seja no aspecto do ilícito material, seja no aspecto processual, seja no aspecto normativo, né, seja na questão própria do campo da ilicitude, né, da complementação, ainda tem espaço para diversas pontuações, né, e diversos trabalhos acadêmicos, e tem aí hoje um farto arsenal normativo concreto para que a gente possa trabalhar, principalmente na esfera do direito penal ambiental e do direito penal econômico. Mas eu não diria que são só nessas duas esferas, porque o direito penal de drogas também é um direito penal que tem fartos de acessoriedade, o direito penal de trânsito, o direito penal de armas, né? E a gente não se dá conta, mas as alterações legislativas, elas vão fazendo com que essa acessoriedade, né, ou essa relação entre o penal e o administrativo, né, eu tendo a falar da perspectiva normativa, que é a perspectiva que depois eu me aprofundei mais ao longo da pesquisa doutoral, ela vai se espalhando na legislação, porque por exemplo, com o acréscimo da causa de aumento no crime de roubo com o pacote anticrime para o uso de arma proibida, de arma de uso exclusivo do Exército, se trouxe uma acessoriedade administrativa para dentro de um crime patrimonial, e um crime bastante recorrente, né, que é o crime de roubo. Então, na verdade, hoje é difícil, assim, por mais que a gente observe que, em função até das questões regulatórias próprias do direito administrativo, isso ocorra com mais incidência no direito penal econômico, no direito penal ambiental, eu diria que é um fenômeno que hoje perpassa outras áreas. Bom, e mais atualmente na questão da pandemia, então eu acabei falando bastante sobre isso em vários webinars, principalmente o artigo 268, que a questão da saúde pública já era um ponto que eu tinha levantado na minha tese quando eu trabalhei drogas, né? Por mais que a gente questione a ideia de saúde pública ser o bem jurídico tutelado no crime de drogas, já era um bem jurídico, né? Ou falso bem jurídico, né? Como diria o professor Luiz Greco,
que trazia como uma necessidade de uma farta regulação administrativa. E hoje, né, com a ressurreição de diversos tipos ali da parte especial do código que estavam esquecidos, tipos da redação originária de 1940, como esse 268, que foram ressuscitados na pandemia, se descobriu ali uma série de acessoriedades administrativas também presentes, né, e que colocam em risco hoje de responsabilização penal qualquer pessoa que descumpra medidas sanitárias que variam o tempo todo, né, num lapso temporal muito curto, e variam em cada cidade, em cada estado do país, num país de dimensões continentais como o Brasil. Então, que realmente fica bastante difícil acompanhar essas alterações, o que pode, então, né, redundar na ocorrência de diversas consequências, que eu já trabalhava na tese, dessa relação problemática entre o penal e o administrativo, que é problemas de legalidade e problemas de ocorrência de erro de tipo de proibição, e problemas sistemáticos como um todo da relação entre o penal e o administrativo, problema de desvio do bem jurídico, que isso é bem bastante trabalhado no penal econômico, porque até uma vez eu vi a professora Laura Leite falar desse ponto, eu achei interessante, que o penal muitas vezes não tem como definir alguns conceitos dessas matérias, porque são matérias próprias desses âmbitos, né? Ou são matérias que se modificam com muita rapidez, né? Que demandam uma regulação técnica específica. Então, o direito penal, com a expansão, o movimento de expansão do direito penal para todas essas áreas, ele acaba trazendo esses conceitos administrativos de forma quase obrigatória para a definição das condutas proibidas dentro do tipo penal. Então, são, na verdade, vários pontos, né? E depois, né? Então, esse texto que eu mandei aqui para o Giro é um texto inicial, né? Um estudo que eu fiz para o desenvolvimento da tese. Depois, a tese eu publiquei no começo desse ano, saiu pela EMAIS, que é a deslegalização do direito penal, em que eu trabalho com essa ideia de um direito penal deslegalizado, que é um direito penal que acontece fora da legislação, né, para você compreender a conduta proibida, para você entender o que você pode, o que você não pode fazer, você tem que recorrer a diversas outras normativas, né? Essa questão da pandemia é um tá aí para que não nos deixa mentir, porque para você entender o que é o descumprir a ordem ali de poder público, você vai ter que ir atrás de tudo isso. E na tese mesmo, na parte final da tese, que eu desenvolvo alguns critérios dogmáticos de controle dessas normas com acessoriedade, eu levantei assim uma bola na tese que eu acabei não aprofundando tanto em função da limitação do trabalho, do escopo do trabalho, né? E quem já fez um trabalho acadêmico sabe que a parte mais difícil realmente é você fazer um recorte, ficar nesse recorte. Eu levantei ali um ponto a respeito de política legislativa, né, que hoje depois foi onde eu fiz o meu pós-doc em Málaga, né, acabei publicando 2 trabalhos, um já saiu pela RBC Crim em dezembro do ano passado, e o outro está submetido. Eu até acho que a RBC Crim também, os 2 trabalhos em espanhol, especificamente sobre essa questão da política legislativa, que é hoje o meu projeto de pesquisa ativa aqui na UFSC, e que, para mim, é uma das grandes chaves, né, não diria de solução, mas ao menos de discussão a respeito dessa questão de construção de um sistema sancionador que não promova o bis in idem, em dupla punição, né, administrativa e penal de várias condutas, e não deixa descoberto outras condutas que têm relevância, né, que devem ser proibidas, né, e tudo isso hoje, para mim, eu analiso com uma lente bem voltada à política legislativa, seja do ponto de vista dos debates, né, parlamentares ali da discussão do que, se a gente trabalha na Espanha como a tomada de decisão em matéria político-criminal, do que vai ser criminalizado, do que não vai ser criminalizado, né? Esses dias a gente estava conversando naquele projeto Teses, que o professor Vinícius Vasconcelos tem lá de Brasília, com a professora Raquel e a Bia, da Beatriz Camargo, da Federal de Uberlândia, e a Beatriz até falou um negócio que eu achei bem interessante, que a gente passa que a norma tem 2 partes, né? A primeira é a descrição da conduta e depois o sancionamento. Então, você tem dentro da política legislativa esse aspecto de decidir se esse comportamento... Isso, para mim, tem tudo a ver com o ilícito penal e o ilícito administrativo, porque a minha tendência é acreditar que isso é muito mais
discutível em termos de política criminal e política legislativa do que por uma pré-definição ontológica, natural do que seria crime, do que seria infração administrativa. Então, uma política legislativa que passe pelo processo de tomada de decisão, que depois passe pelo processo de confecção dessa norma com justificativa, atrelada a estudos de impacto, né, prévios e posteriores, atrelada a uma previsão orçamentária de implantação dessa norma, e essa decisão, né, depois revisável por outros estudos posteriores, pode nos ajudar a discutir se essa conduta seria melhor punida na esfera do direito penal ou do direito administrativo. Dentro da ideia de política legislativa, hoje eu tenho trabalhado bastante com os critérios, né, do Atienza, que depois foram repensados pelo Ripolles para a esfera penal, e eu diria que todos esses critérios de política legislativa são relevantes para que a gente discuta se essa conduta é melhor adequada ao direito penal ou ao direito administrativo. Então, para além do critério ético, né, ali que é o primeiro critério em que se discute mais essa questão material da conduta, né, do ilícito, do bem jurídico, depois várias outras questões, como questões pragmáticas, ou questões teleológicas, né, o fim que eu desejo almejar com essa norma, né, que é bem no sentido do livro da professora Raquel, a estrutura do Estado para fazer com que essa norma realmente seja implementada, né, a compatibilidade dessa norma com o ordenamento jurídico, a redação, a linguagem com que é usada essa norma, para mim isso hoje é uma discussão que tem uma relação muito íntima com essa definição do que vai ser punido penalmente, do que vai ser punido administrativamente e como tudo isso deve ser feito, né? Até porque hoje que a gente vê uma inflação, né, legislativa e administrativa em ambas as áreas, então mesmo quando a gente pensa em bater o martelo para processos, né, de maior regulação administrativa, isso tem que necessariamente ser atrelado com um pensar descriminalizador, porque senão o que a gente vê é a reprodução das mesmas condutas no penal, no administrativo, e um sistema cada vez mais inflado, né? E para que qualquer mudança nesse sentido também seja uma mudança pensada de forma concreta. Cada vez mais também a política legislativa tem me levado a fazer essas análises, para que não ocorra como ocorreu com o juiz de garantias, que era a espinha dorsal ali da mudança de processo penal do pacote anticrime, e hoje a gente tem vigente o acordo e todo o resto, e não tem o juiz de garantias, que, a meu ver, era um dos pressupostos para a chamada acusatoriedade do sistema, né, que está ali nas disposições preliminares, então que deveria se aplicar desde a investigação até o final. Então, a meu ver, hoje, desde aquele estudo naquela época, eu já tendia no final do texto a dizer que essa discussão sobre o ilícito penal e o ilícito administrativo, ela é uma discussão muito mais na esfera da política criminal, da política sancionadora, da construção, né, de normas de comportamento e de sanção e ter os objetivos claros dessas normas, do que uma decisão, né, pré-existente à discussão democrática do sistema sancionador, né? Algo que já deveria ser crime, que é crime em si, né? Ou algo que é naturalmente administrativo. Acho que essas discussões podem amarrar, inclusive, se pensar em processo de descriminalização, né? Ou se pensar na construção de outros sistemas, né? Sistemas híbridos, como existem em outros países que trabalhem com outras formas de sanção que não a privativa de liberdade, que é também um projeto que eu pretendo, um artigo mental, por enquanto, alucinatório, que eu estou há um tempão pensando em escrever sobre isso, mas que eu ainda não consegui botar no papel, a respeito do estudo mais aprofundado de alguns desses sistemas, né, das Ordnungswidrigkeiten alemãs. Troquei uns e-mails esses dias com o professor Scherer sobre isso, e com a Raquel também, ou das contraordenações, se isso seria ou não aproveitável no Brasil, porque eu acho que no Brasil, com a política criminal que a gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer proposta, né, porque às vezes a gente quer criar uma pomba e cria um urubu, né, porque tu vai propor um sistema e aí se cria um sistema em cima de algo que já existe e sem diminuir a incidência do direito penal, e aí você tem uma multiplicidade de sancionamento de condutas,
ou que se tem observado, infelizmente, em muitos campos, que é cada vez mais a assunção dentro da legislação, ao meu ver, tanto processual quanto dogmática, de que nós temos um direito penal para quem tem condições financeiras de negociar com o Estado e um direito penal para quem não tem essas condições, né? Então, acho que seria mais ou menos isso, né, como umas provocações iniciais, e eu passo a palavra, então, para a Daniela, né, ou para o Daniel, não sei. Pode ser para mim? Pode ir contigo, Daniel. Uhum. Bom, então, pessoal, uma boa noite a todos e todas. Eu queria iniciar cumprimentando a minha amiga, colega de longa data, Chiavelli, né, que sempre é um prazer reencontrá-la, né, minha colega contemporânea do mestrado em Ciências Criminais da PUC. Então, lembrávamos aqui de algumas histórias um tanto interessantes daquele nosso do período, então, dos congressos e das aventuras que, com certeza, todos mestrandos e pós-graduando passam. E queria cumprimentar e agradecer, né, o convite que me foi feito pelos grandes amigos, Daniela e Carlos, que são aí dois grandes nomes, pesquisadores, né, de maior seriedade e de muita competência no âmbito aí do processo penal e das diversas formas de compreender o fenômeno da violência e a ciência criminal dentro da sua complexidade. E o Carlos, né, como ele falou antes, na verdade, nós temos uma grande amizade, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um respeito, e a gente troca e aprende muito um com o outro, e é somente a essa amizade que eu posso acreditar eu estar aqui, né? Porque eu olhando aqui o pessoal que está aqui nos ouvindo, né, os amigos, os colegas, a qualidade desse público, eu só estou aqui, na verdade, por essa amizade que o Carlos tem comigo. Eu me sinto como se fosse o Belete na Copa de 2002, sabe? Que foi convocado só para ver o jogo num lugar privilegiado. Está olhando o jogo num lugar de fala diferente, porque o que eu vou debater aqui, na verdade, com o alcance que eu tenho, certamente o Fernando, a Adriane poderiam trazer aí uma contribuição muito maior, né? Mas então, como a fala me foi dada, né, a gente não despreza. E a mim, né, gente, eu vou tentar fazer um recorte um pouco mais processual penal, por ser um local de fala que me é um pouco mais seguro, e até por entender que toda essa celeuma definitória, toda essa dificuldade que a gente tem em estabelecer todos esses critérios que a Chiavelli bem trouxe, isso, para ser concretizado para dentro de um aspecto prático, isso fica ainda mais complexo, porque isso vai ter que ser comprovado no processo. Ou seja, essa discussão, se a gente tem uma discussão, uma dificuldade de compreender esses limites e essa assessoriedade administrativa e essas regulamentações, e para que faça o devido enquadramento típico, isso fica muito mais difícil quando eu estou dentro de um caso concreto, que eu preciso revelar isso a partir de uma construção probatória. E aí entra toda a dificuldade do processo penal, entra toda aqueles nossos problemas, e por isso a necessidade de tu fazer sempre este diálogo, e por isso cumprimento mais uma vez pela iniciativa, por esse giro processual penal, que na verdade busca isso, busca debates informais, mas com qualidade, com seriedade, com quem está realmente comprometido em pensar algumas alternativas, né, para os problemas que a gente encontra tanto no direito penal quanto no processo penal. E quanto a esse link, porque eu também leciono direito penal, né, em que pese, porque é aquela coisa, você está trabalhando na universidade, né, te chamam para dar aula do que for, tu tem que abraçar, ainda mais no atual momento. Esse semestre eu peguei até teoria da Constituição. Então, em que pese, quando eu estou diante de alguns professores, como a Chiavelli ou como o Fábio Dávila, no doutorado, eu me sinto um estelionatário dando aula de direito penal, né? Porque tu vê aqui a quantidade de coisas que tu não mergulhou na profundidade devida. Mas o que eu quero dizer é que quando tu está querendo ensinar algumas coisas para os alunos na graduação, de tipos penais clássicos, né, que a gente trabalha, eu já digo em sala de aula, no crimes em espécie, pessoal, esqueçam a prova. Tá? Esquece a prova no processo penal. Você tem que aprender como é que define o crime. Porque se acontecer isso, o crime foi esse. Ah, professor, mas como é que tu sabe? Eu sei porque eu inventei o exemplo, cara. Se eu estou dizendo que foi isso que o cara fez, é porque foi isso que ele fez. Não discute com isso. Porque quando tu começa a discutir, tu não compreende o tipo penal.
certo? Só que quando a gente vai falar em um aspecto de colocar esses problemas para dentro de uma prática, eu vou precisar discutir processo penal, eu vou precisar discutir prova penal, eu vou precisar ter essa discussão. E aí a gente entra num problema extremamente grave, que é, dentro dessa duplicidade punitiva, dentro desse bis in idem que a gente tem, tu definir, afinal de contas, quais são os direitos processuais, qual é o devido processo legal que a gente vai ter. Porque nós temos uma dimensão do direito processual penal, como o devido processo penal como um direito fundamental, o processo como uma garantia, isso todo mundo compreende. O problema, gente, é quando tu vai lidar na seara penal, com a nossa polimorfologia procedimental, seja pela lei, ou seja, a lei que estabelece diversos procedimentos para uma infinidade de crimes, ou seja, pelo nosso ativismo judicial, pelo protagonismo do juiz que aplica a lei que ele quiser, o procedimento que ele quer, o CPP que ele criou. E a gente tem essa dificuldade. Quando tu vai para trabalhar numa seara, então, da improbidade administrativa, gente, aí isso vira uma terra de ninguém. Porque quando tu trabalha num processo de improbidade, a sensação que tu tem numa sala de audiência é que ninguém, inclusive tu, no caso eu, sabe o que está acontecendo ali, né? Porque é uma terra de ninguém, cada um faz o que quer, uma miscelânea, um pouco de processo civil, mas tem uma sanção do Estado. Então, se aplica o criminalista que vai fazer a audiência, ele está com as veias do processo penal e ele quer trazer um monte de coisa ali para dentro de uma discussão do processo criminal. O civilista tem a veia totalmente civilista, tanto aplica um processo civil com uma medida de sanção. Então, os juízes, para oferecer uma garantia, fazem um mix, como se fosse um procedimento. E aí, como é que eu defino direitos procedimentais? Porque a forma é uma garantia e a forma processual, então, é limite de poder, como todos nós sabemos. Como é que eu vou fazer isso num procedimento que não me é claro? Num procedimento em que as coisas variam de uma forma sem a compreensão dos atores judiciais? Quem é que está fiscalizando, então, a forma deste proceder, que é um proceder administrativo, mas que traz sanções, muitas vezes, muito mais graves ou muito mais severas do que no âmbito penal, quando nós não temos, então, a duplicidade punitiva. E aí tu traz para dentro de um processo, que seja ele administrativo ou seja ele penal, todo aquele nosso populismo punitivo, né? Aquela nossa crença na punição, aquela crença de que tu vai conseguir resolver os problemas sociais a partir de uma maior punição. E ainda quando tu traz isso para o administrativo, tu tem ainda uma busca de arrecadação do Estado se valendo de suas sanções, ou seja, o Estado sancionador que quer aumentar a sua arrecadação através de práticas punitivas, seja ela numa esfera administrativa ou seja ela ainda numa esfera penal. E isso, então, gente, a partir dos problemas que a gente tem no âmbito de um processo penal, que nós acabamos sentindo diante daquela notória falência da prevenção penal geral, né? Nós temos agora, nitidamente, uma prevenção processual. Ou seja, a partir do processo penal, eu tento, como se o processo penal fosse um instrumento de terror. Ou seja, o temor do processo penal. Porque o processo penal traz consequências, muitas vezes, muito mais graves do que uma eventual condenação que o indivíduo tenha. Tu priva de liberdade, tu impede de licitar, tu sequestra bens, tu faz o que quer, e às vezes a pena que o cara vai ter vai ser uma pena que vai ser convertida em um regime aberto ou em uma privação, uma restrição de direitos. Então o processo penal virou um temor. Ou seja, aquilo que Carnelucci já falava, de temer mais o processo do que a consequência dele, do que a pena, né? E isso, gente, numa terra sem lei como a questão administrativa, tu pode, muitas vezes, ter também indisponibilidade de bens e uma série de consequências extremamente graves nessa seara que, em tese, não precisaria de todos os direitos que um processo penal precisaria. Mas aí, de novo, é o Estado punitivista acreditando nessa sua resposta, nessa sua solução para os casos, que vem trabalhando, que vem elaborando nesse sentido. Bom, e aí, quando a gente tem isso dentro de um sistema que aposta na centralidade do julgador, num sistema que acredita no protagonismo do juiz e que quer esse juiz e que fomenta historicamente esse juiz
como o realizador da justiça, ou seja, que deposita nele essas expectativas, que faz com que ele haja guiado por isso, nós temos um problema muito grande quando a gente lida de novo com esse aspecto, por exemplo, da improbidade e do processo penal. Por quê, gente? Tu pega, por exemplo, uma questão de improbidade administrativa e, não raras vezes, para não dizer sempre, o indivíduo responde nas duas searas concomitantemente, né? Ou seja, ele vai responder pelo mesmo fato numa seara administrativa e numa seara criminal. Beleza. Aí acontece o quê? Ele tem uma absolvição no juízo criminal. Ele é absolvido no juízo criminal. E aí, na administrativa, pedem a condenação dele. Por quê? Porque são coisas diferentes. Todo mundo sabe, são coisas diferentes. Lá é um crime, aqui é um ato de improbidade. Perfeito, mas o fato é o mesmo. Né? O fato é o mesmo. E aí vem aquilo que a Xavier estava falando. E sobre isso tem um artigo que o Auri escreveu 10 de julho de 2020 no Conjur, que fala sobre a reclamação 41557 do STF, ou seja, onde foi discutido justamente essa possibilidade desse bis in idem, né? Essa não possibilidade, perdão, desse bis in idem, que foi um caso onde teve um arquivamento da ação penal e depois foi proposta uma ação de improbidade administrativa, inclusive com indisponibilidade de bens. Bom, e aí nessa reclamação, salvo engano, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou trazendo toda essa discussão, toda aquela perspectiva do critério Engel, né, de que tu faça, então, a eleição sobre qual o caminho sancionador que o Estado vai tomar, mas isso é extremamente interessante, é uma discussão que a gente tem que avançar, e eu vou, no final da minha fala, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero colocar aqui é a preocupação que a gente tem com o discurso do juiz criminal em um processo dessa natureza. Porque a gente tem uma possibilidade absolutória, né, que é aquela absolvição por insuficiência de provas, que todo e qualquer juiz absolve por isso. E nós, se juízes fôssemos, também talvez gostaríamos de absolver por aquilo. Cara, eu não estou dizendo que o cara é inocente. Eu me lavo as mãos dizendo, não teve prova suficiente. Não estou dizendo que ele não fez. Eu não estou dizendo que o juízo civil não pode condenar ele. E eu não estou dizendo que na improbidade ele não pode sofrer, porque o grau probatório é diferente, os estándares de prova são diferentes, então eu estou lavando minhas mãos. Mas isso é um problema grave. Até porque, muitas vezes, na sentença criminal, o juiz dá esse discurso. Sem prejuízo de uma eventual discussão em outra seara. Cara, ninguém está te perguntando de outra seara. Agora, se tu está dizendo que aqui essa suposta fraude à licitação, que seria o ato que configuraria uma improbidade, se isso não aconteceu, ou se tu não tem um grau probatório para isso, e tu está absolvendo o cara por causa disso, como é que tu vai condenar o cara na improbidade? Certo? Porque se ele não teve uma comprovação da participação dele para esse ato, como é que eu vou ter uma possibilidade, então, de dizer, de verificar essa improbidade? Aí alguém vai dizer, não, mas é porque justamente não teve prova no juízo criminal, lá é diferente, só que é diferente por essa nossa cultura, que entende que o Estado pode usar 2 ou 3 ferramentas para te punir, quando, na verdade, ele deveria se valer. Aquele fato ali configura o quê? É um ilícito penal ou é um ilícito administrativo? Dentro dos critérios que a Chavelli explicou e vai poder explicar muito melhor do que eu, de quais os critérios que deveriam ser levados em consideração para escolher por um caminho ou por outro, mas o fato é que quando ele escolhe os dois, é que é problemático. E aí, uma absolvição não implica em uma absolvição na improbidade administrativa, muito pelo contrário, tu vai ter que discutir um monte de coisa lá. Não raras vezes o Ministério Público usa os argumentos da sentença para dizer, olha, ele foi absolvido porque lá o juiz deixou claro que não estava convencido seguramente da prova para condená-lo criminalmente. Ou seja, a gente pode aproveitar essas razões para cá. Cara, por favor, tu está usando uma decisão que absolveu o cara para condenar ele. Quando a decisão condena, então, tu já diz para o teu cliente, velho, vai tomar nos dois, porque ele já condenou lá, ele só reproduz aqui, como se o juiz da improbidade não pudesse absolver porque o criminal condenou. Ah, mas é porque se ficou comprovado o fato lá, eu tenho que condenar.
Sim, mas e se ele foi absolvido? Por que eu não uso? Por causa daquele inciso 7, tá, né, de não haver prova suficiente. E aí, nisso, tu joga essa possibilidade de o Estado se valer de quantas mãos punitivas ele precisar para te pegar em algum lugar. E isso, nesse nosso ranço punitivista, nessa nossa crença nessa punição como solução dos problemas, se apresenta uma ferramenta muito hábil e muito fácil para que o Estado manuseie através desses seus propósitos. Então, este discurso se apresenta, então, muito problemático a partir disso. Então, gente, nessa nossa tentativa aqui de limites mais claros, né, de um processo penal que seja um processo penal com formas devidamente estabelecidas, com limitações, com uma limitação ao poder punitivo do Estado, a gente precisa compreender isso também a partir de uma limitação de todo o poder punitivo do Estado. E não um poder meramente penal, porque a questão, por exemplo, da improbidade administrativa, ela é uma sanção administrativa de que o Estado dispõe, mas ela é um mecanismo sancionador estatal. E aí, por isso, eu preciso compreender um processo a partir daquela perspectiva garantista, daquela perspectiva do nível probatório suficiente, da dúvida em benefício do réu e de todas essas questões que a gente acaba não tendo quando a gente elabora a partir de uma lógica civilista, certo? Só que, às vezes, de novo, eu tenho uma seara administrativa podendo trazer sanções e consequências muito mais graves. E aí, voltando a este artigo que o Auri publicou junto com a Kate Saboia, né, que tá no Conjur, onde ele trabalha a partir dessa reclamação, tem algumas coisas que nos convidam a algumas reflexões assim, a partir disso. Né? Muito disso do que a Schiavelli já trouxe, dessa impossibilidade de um bis in idem, de que o Estado eleja uma das suas formas de aplicação de uma sanção, mas o Auri traz algumas perguntas que acho que são interessantes para que a gente possa refletir. Porque assim, gente, nós estamos aqui com muitos pesquisadores, com muita gente que pensa o direito penal e o processo penal em diversos níveis. Nós vamos ser vistos e ouvidos por muita gente e eu acho que nós temos que avançar em algumas discussões aqui que eu acho que são importantes. Que nesse artigo, no que diz respeito ao alcance do bis in idem, os autores eles perguntam, então, algumas elucidações que necessitariam ser feitas. Bom, diante da reconhecida unidade sistêmica do poder punitivo estatal e da relação de especialidade ou subordinação entre os círculos de licitude penal e administrativa sancionadora, ter-se-ia como evitar, coibir ou coordenar o risco de percepções simultâneas contra a mesma pessoa e sobre os mesmos fatos? Ou seja, isso é uma primeira pergunta. A gente teria como ter isso de uma forma mais clara para evitar essa duplicidade? Quais seriam esses critérios? Esse critério dependeria única e exclusivamente da discricionalidade do agente público? Como que isso poderia ser feito? Seria que ser uma mudança legislativa mais clara? Porque nós temos ainda hoje a questão no direito penal, por exemplo, no processo penal da obrigatoriedade, e aí o Ministério Público vai estar diante de um fato que é tipificado como lei, ele não vai oferecer uma denúncia, porque ele vai optar por uma seara administrativa, ou porque o Estado já se valeu de um outro caminho, em outra esfera. Então, de que forma isso vai ser trabalhado? Porque é aquilo que a Schiavelli falou, né, da questão da pomba e do urubu ali, né, que é o que a gente às vezes pode achar que nós estamos trazendo uma solução, mas na verdade nós poderíamos estar inflando ainda mais o poder punitivo. Talvez é uma reflexão, porque o que a gente tem hoje é as duas coisas. A gente não exclui um com o outro, né? Então seria uma reflexão aqui de que forma isso poderia vir com um nível mínimo de segurança. A segunda questão, em caso de sobreposição da atuação da jurisdição penal e da potestade sancionadora da administração, diante da indicação de prevalência da esfera penal
seria possível desconto ou compensação, ao menos quando compatíveis, das sanções eventualmente aplicadas? Ou seja, ainda que tu utilize a sanção penal, eu não poderia abater lá a multa que foi paga na questão administrativa, os efeitos que teve como consequência daquela questão, daquela sanção numa outra seara? Isso poderia ser descontado de alguma forma ou não? Ou de que forma isso seria trabalhado dentro da jurisdição penal? E terceiro e o mais importante, segundo os autores, em caso de improcedência da persecução penal por negativa de autoria ou reconhecimento da inexistência dos fatos, haveria impedimento de novo procedimento? Ou seja, tendo a questão penal entendido por não ter sido réu ou reconhecido a inexistência daquele fato, seria impedido de um novo procedimento na seara administrativa ou de que se discutisse aquilo na seara administrativa. Aí nós temos um outro problema, que é as durações desses processos, né? Se bem que o processo penal dura muito, mas tem alguma coisa que consegue durar mais que o processo penal, é o de improbidade administrativa, por exemplo. O processo não termina nunca, né? Mas tu tem essas questões. E aí adianta uma outra situação que é perguntada aqui também, ou seja, mas seria só no caso de um arquivamento, por exemplo, que nem foi o caso dessa reclamação, em que foi arquivado o inquérito policial, ou num caso de absolvição, ou num caso de rejeição da denúncia, que eu poderia me beneficiar desse não bis in idem por eu já ter sido condenado? Mas, afinal de contas, se eu fui absolvido, não teria a mesma importância, né, para aquela outra situação? Afinal de contas, eu já fui julgado por esse fato, onde o Estado escolheu o caminho punitivo por onde ele devia trilhar. Então, são questões que nos levam, sim, a uma reflexão. E aí, gente, a partir disso, e aproveitando este momento, e esse momento de pesquisa, e esse momento de discussões que se transformam em pesquisas e que fomentam dúvidas para gerar novas pesquisas, eu acho que é um tema interessante, fundamental, de que se debruce sobre alguns critérios mais efetivos, ou seja, que a gente permita que é necessário afastamento da prática que a gente precisa ter para que as ideias floresçam, para que tu não morra não se deprima com o estado das coisas e não consiga pensar sobre nada. Tu tem que sair um pouco da prática para que tu possa ter o florescimento das ideias críticas, ou seja, a academia precisa ser a transformadora disso, mas ao mesmo tempo que a gente tenha uma transformação, um pensamento que seja capaz de trazer, de projetar efeitos práticos, de projetar mudanças nesse contexto, que essa coisa não é a curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente vê isso acontecendo. Ou seja, a questão, por exemplo, do juiz das garantias, que a Schiavelli mencionou, é uma situação que há tanto tempo vem se falando que entrou em vigor. E entrou em vigor a partir do trabalho que foi feito de profissionais do direito, de professores que foram nas audiências públicas e que entenderam a necessidade de explicar para os parlamentares o que era. E de estar lá buzinando e falando, e explicando e discutindo situações que viraram realidade. E aí num golpe, que a gente não vai falar disso, mas o que o Supremo fez ali de suspender porque quis, né? Ou seja, aquilo que eu não gosto, eu digo que é inconstitucional, eu vou xingar alguém como inconstitucional. O Bolsonaro agora, quando fizerem uma pergunta para ele vai chamar o repórter de inconstitucional, porque essa é a forma como eu trato as coisas que não me agradam. Mas, na verdade, não é nesse sistema que a gente pode trabalhar. Então, que a gente possa avançar numa discussão, numa pesquisa, a partir de critérios de proposições legislativas ou de alterações jurisprudenciais, para que a gente possa tornar isso uma coisa mais concreta. Porque, assim, às vezes as pessoas, muito em graduação acontece isso, né? Porque eu não posso usar jurisprudência no meu trabalho. Cara, claro que tu pode usar a jurisprudência, o que tu não pode é usar a jurisprudência como se fosse uma petição, sair tocando a jurisprudência que tu quer ali para dentro. Em um trabalho científico, tu precisa de um método. Eu quero saber por que tu escolheu essa jurisprudência e não aquela outra. Quando tu vai fazer uma petição, tu pega aquilo que te serve. Ótimo, isso para um trabalho acadêmico não vale. Porque tu vai ter que me dizer qual foi o critério de seleção que tu usou. Tu pode dizer, eu botei na busca e peguei os 2 primeiros. Tá, o teu método não presta para nada, mas pelo menos tu me deu o teu método. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, da necessidade que tu pode construir
ciência, tu pode construir um artigo científico, uma crítica acadêmica a partir de discussões de critérios jurisprudenciais, né, e que seria, na verdade, uma questão extremamente interessante e que nós, às vezes, do direito não temos esse hábito, né, da pesquisa empírica. E eu acho que esse é um ponto a ser avançado aqui numa discussão sobre isso, porque dentro dessa celeuma, e a partir disso que foi trazido, principalmente nessa reclamação, a gente aguarda como que a jurisprudência constitucional vai se posicionar diante dessas outras situações, né? Porque nós temos isso assegurado em convenções internacionais, né, dessa questão do bis in idem, que acabam entrando no ordenamento jurídico brasileiro, mas nós não temos aqui uma definição muito clara disso. Então, a partir dessas definições que a jurisprudência constitucional vai trazer e que os tribunais vão acabar se posicionando sobre isso, que nós vamos poder concretizar ou não, né, este tema. Mas isso depende da nossa provocação acadêmica, da nossa provocação na prática e de um estudo crítico a partir disso, de incorporação desses conceitos, de incorporação dessa matriz principiológica para dentro do processo penal e dentro do processo administrativo. Porque eu acho que isso poderia fazer a gente ter uma situação um pouco mais concreta. Porque a gente vive hoje aquilo que a Chiavelli disse, uma deslegalização penal, né? A gente vive isso também cada vez mais para dentro do processo, seja por essa relativização absurda de provas, seja por uma flexibilização esdrúxula de formas processuais, de uma relativização de nulidades, de um entendimento que varia de acordo com o autor do fato, com o destinatário daquelas garantias, né? Quem é o destinatário dessa garantia processual vai ter um determinado nível e o outro vai ter outro. E a gente tem isso em uma discussão, por exemplo, que a Chiavelli trabalhava a questão da assessoriedade. O caso Mensalão ficou clássico, uma discussão que teve lá entre diversas, né, dos ministros, revisor, relator, que o relator não concordava com ninguém que divergia dele, enfim, mas nós tínhamos uma situação lá sobre a questão da ilicitude dos fatos ou não, principalmente na questão do Duda Mendonça, até que foi trabalhado pelo professor Luciano Feldens, né? A questão da evasão de divisas ou não, onde era amparado em um ofício, né, em uma circular, perdão, do Banco Central, que assegurava aquela prática e foi dito, às vezes, em contrário ao que dispunha a legislação. E aí, uma legislação de 76 que dispunha sobre um determinado limite e o Banco Central autorizava outro. E aí eles diziam, mas agora o Banco Central legisla. Tá, mas cara, para um pouco. Tu vai querer dizer que o cara que está realizando uma operação financeira na qual o Banco Central autoriza, esse cara vai ser punido pelo mesmo Estado? Ah, mas é porque a lei não... Mas o Banco Central é um órgão público que regula aquela atividade. Então, para isso, tu entra de novo numa unicidade, numa coerência que deve haver, porque senão tu enche nós todos de armadilha o tempo inteiro. Né? Ou seja, dentro de normas penais em brancos, que precisam dar assessoriedade para que a gente possa fazer o devido enquadramento, tu vai entrar num cenário de vale tudo, de incerteza total. E eu acho que é quanto a isso que a gente tem que lutar, isso que a gente tem que buscar evitar que aconteça, né? A partir, então, de procedimentos mais claros, de uma forma processual penal mais definida, para que a gente possa estabelecer, então, um mínimo de garantias e um mínimo de previsibilidade nessa discussão entre Estado e indivíduo, seja numa esfera administrativa, seja numa esfera penal. Eu acho que com o alcance que eu tinha aqui, era mais ou menos essas provocações que eu queria trazer e agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês aí. E fico à disposição se tiver algum esclarecimento que eu possa fazer ainda. Obrigado. Muito obrigada a vocês dois. Acho que foram duas falas que casaram extremamente e levantaram muitas. A gente teria muitas questões para debater aqui. Só a gente vai pedir, a gente vai informar só que tem um teto até as 8h10, então a pedido da Chia, então a gente vai
Não sei se tem pessoas que têm perguntas, porque ninguém escreveu no chat, então eu vou inaugurar aqui com uma pergunta para trazer para o debate, porque acho que foi até uma questão que surgiu no encontro com a Ana Maria Barroso, que ela trouxe a questão da colaboração, da transversalidade do acordo de colaboração premiada, os efeitos da demissão do servidor público, né? E aí, ouvindo a Schiavelli falar, me remeteu a alguns questionamentos que também surgiram no outro encontro, que é sobre a comunicabilidade entre o administrativo e o penal, no que tange a questão do compartilhamento de provas, e também sobre a questão da própria colaboração em si, né? Se ela é transversal, se as provas do acordo podem, como é que funcionaria, se poderia se fazer o aproveitamento, no caso, como lidar, ainda que a gente pense que não se possa, mas que ocorre, né, o aproveitamento das provas da decisão, se a colaboração penal não deveria influenciar na demissão, mas acaba influenciando no âmbito administrativo também. Então, quais seriam as maneiras de a gente tentar, acho que talvez como a Schiavelli trouxe a questão de um sistema sancionador integrado, eu não sei se eu queria entender um pouquinho mais se isso conseguiria dar conta dessa questão dos efeitos da colaboração, porque também acaba sendo que esse espaço consensual acaba trazendo alguns limites que mesmo se a gente integrar os atuais sistemas, a gente tem surgindo novas práticas consensuais em cada um dos sistemas, inclusive, né? E aí como lidar com isso, né? E como lidar com também a ausência de critérios para definição de sanções administrativas advindas justamente de uma justiça consensual. Enfim, só trazendo aqui alguns questionamentos para o debate. Eu vou fazer algumas observações, as questões mais processuais eu vou passar para o Daniel, não adianta ele pode fazer cara de susto aí, vou passar igual, mas alguns pontos que eu acho bem importantes, viu, Daniel, do que você está falando. Primeiro é essa questão da sanção, tá? E dos critérios, tá? Você falou assim, tem uma definição na sanção administrativa, mas a verdade é que o novo acordo do pacote anticrime, do 28A, sábado agora eu participei do encontro do IEC, do Instituto de Estudos Culturalistas, em que se debateu bastante isso, acordos penais e acordos administrativos. Tem, na verdade, duas coisas que eu acho importantes, né? Primeiro, eu tive numa banca de mestrado lá da USP, em que o trabalho era do Adriano Scalzareto, o nome dele, até acho que ele vai publicar, que eram os efeitos dos acordos administrativos dentro do processo penal. Um trabalho belíssimo, assim, que ele trabalhava, né, os acordos em cada uma dessas esferas no ambiental, os que são feitos, eu acho que tem bastante a ver com esse ponto, né, o acordo administrativo no penal. E ele trabalhou nessa dissertação do ponto de vista da ilicitude, de que se deixava de ser um ilícito administrativo em função dos círculos concêntricos, deveria deixar de ser um ilícito penal. Ele foi muito questionado, a banca era eu, o professor Renato Mello e o professor Frederico Horta, da UFMG. E eu até sugeri para ele na banca se não seria mais fácil trabalhar isso dentro do processo, né, do que dentro da ilicitude. Hoje, no meu grupo de estudo de penal econômico que eu tenho aqui na UFSC, a gente trabalhou com o texto da professora Érica Mendes de Carvalho, em que ela trabalha com a delação na punibilidade, né, como comportamento pós-delitivo positivo que influencia na punibilidade. Então, em termos de dogmática penal, há quem trabalhe com esses acordos administrativos na ilicitude, né? Há essa discussão, né, dentro de como se trabalhar com isso diretamente no processo, como um meio, né, consensual dentro do processo. Sobre a delação especificamente, há essa questão
da delação como um comportamento pós-delitivo que influencia direto na punibilidade, né? E essa tendência da barganha, né, que foi lá anunciada pelo Vini Vasconcelos, lá no trabalho dele que saiu pelo IBCCRIM, que de lá para cá só se expandiu, seja no processo penal, seja no administrativo, é uma questão que eu já não sei mais até que ponto nós, da doutrina, podemos nos opor, como é o caso, que é a forma que eu também atuo, pensando na assessoriedade, que chega uma hora que não tem mais como você frear esse movimento, e o papel da doutrina é opor uma resistência crítica a esse instituto, fazendo com que ele tenha requisitos que o tornem o mais compatível possível com a Constituição e as garantias. É a postura que eu assumi no meu trabalho sobre assessoriedade, porque inicialmente a minha vontade era dizer, não, a assessoriedade administrativa fere a legalidade, eu não tenho como dizer que não, mas eu não tenho também como trabalhar hoje num cenário de política criminal em que se vai revogar todas as normas que fazem uso de algum tipo de assessoriedade administrativa. Então, a minha opção foi tentar construir critérios dogmáticos para que se possa, ao menos, controlar criticamente essas normas, né? E, inclusive, se pensar uma dogmática própria da norma penal em branco, né? Não, como até a professora Heloísa Estelita fala quando trabalha em comissão, se ter uma dogmática da omissão e não trabalhar critérios da ação na omissão. E com a norma, eu acredito que seja a mesma coisa, e com essa questão dos acordos e da delação e dos acordos administrativos também. Isso requer um pensamento interdisciplinar, né, e requer um pensamento de política sancionadora nesse sentido. E sobre o acordo especificamente nesse encontro do IEC, principalmente, que eu tive o prazer de estar no sábado, tive muita discussão, o professor Vanderlit estava, o professor Miguel Reale Júnior, sobre a natureza da sanção premial. Se a natureza da sanção premial seria análoga à natureza da pena, porque ela não tem o processo, né? Ela é feita antes do processo, e mesmo a inversão do princípio da culpabilidade que isso jura, porque isso gera, porque geralmente quanto mais comprometida a pessoa tiver, maior o benefício que ela vai alcançar por meio da colaboração. Então, isso gera até uma certa incompatibilidade com a ideia de culpabilidade como um dos fundamentos do sancionamento, né? E, por fim, ainda sobre esse ponto que a Daniela mencionou, de administrativamente, muitas vezes, a gente ter uma lacuna, dentro do acordo do 28A, há a possibilidade, que foi muito criticada pelo professor Miguel Reale Júnior, de o Ministério Público criar ali uma sanção que ele julgue adequada, né? Ele falou assim, além de nós termos o Ministério Público muitas vezes atuando como judiciário, agora nós vamos ter o Ministério Público atuando como legislativo, porque tem ali uma possibilidade de que o Ministério Público imponha uma sanção, negocie uma sanção que ele ache adequada à conduta cometida. Então, assim, eu acho que a questão do acordo todo, né? Até depois do encontro de hoje, do meu grupo de pesquisa, a gente ficou de fazer um encontro específico sobre a questão do acordo, porque surgiram muitas outras questões. Eu acho que são dois pontos. Os acordos administrativos, como eles entram dentro do processo penal, se vai ser pela ilicitude, se vai ser na esfera processual, se vai ser com discussão de efeitos na esfera da punibilidade, né? Até que ponto eu posso trazer, né, esse acordo feito administrativamente para dentro do processo penal, e qual é a natureza jurídica que ele vai ter, de justiça restaurativa, não sei. E a questão dos acordos próprios do penal, da expansão desses acordos do penal e desse mais recente, e de como se vai construir dogmaticamente alguma limitação crítica dessas novas figuras que estão surgindo, como é o caso da sanção premial. Se ela vai ser ou não vai ser equiparada a uma pena, e porque quando a gente dá um nome para as coisas, isso gera uma série de consequências, né? Então, para você discutir quais são as garantias que envolvem esse instituto, como é que ele vai ser cumprido, quais são os limites que ele está adstrito, né? Assim, a meu ver, é uma tendência do nosso processo que não se tem mais hoje como não se tem como rodar a roda da história para trás, né? A gente acaba tendo que se adequar a algumas desses posicionamentos, ainda que sejam bastante criticáveis, mas eu acho que o nosso papel como doutrina é opor uma resistência crítica e de fundamento, né? Analisar esses institutos, porque quando nós classificamos eles dogmaticamente, eles passam a ter determinados efeitos maiores ou menores dentro da punição. Vou passar a palavra para o Daniel, para não ficar só eu falando.
Não, obrigado. Não tem muito o que complementar, né, na fala da Chiavelli. Também não vou tomar o teu tempo ali, não vou extrapolar o limite. Mas eu acho, concordo nesse ponto de que é uma tendência, nosso trabalho é um trabalho de reduzir danos, né? É um trabalho de redução dos danos que vão vir, né? Porque a lógica negocial ela seduz, ela agrada a todos, uma perspectiva economicista, né, na perspectiva, então, de desobrigar o juiz da carga decisória, de livrar o juiz do acúmulo de trabalho, seduz a população, porque vai ser mais economicamente vantajoso, né? Ou seja, então, tu tem uma tendência que o mundo do processo está abraçando e que a gente critica, e a gente tem que criticar sim, mas a gente tem que saber para que a nossa crítica não caia em mais do mesmo, que a gente consiga vencer aquelas barreiras comunicacionais, né? Quando tu entra numa sala de direito penal 1, aquela gurizada de primeiro semestre, bandido bom, bandido morto, tu começa a falar em direitos humanos e eles não vão te ouvir nada o semestre todo. Então, tu tem que vencer as barreiras comunicacionais, tu tem que mudar o teu discurso para que tu consiga alcançar alguma coisa. Não é que tu ser contra aquilo que tu defende, é que tu consiga uma estratégia mais efetiva. E o nosso trabalho tem que ser esse, sim, de redução desses danos. E isso tudo que a Daniela trouxe nos problemas, nas angústias que a pergunta dela apareceu e na resposta da Chiavelli, a gente vê a complexidade disso que a gente está discutindo. E quando fala em processo penal, através daquela fala do Carnelucci na década de 50, ou seja, do processo como um relógio suíço, né, onde cada engrenagem vai poder trazer efeitos e estourar lá na frente, ou seja, tu traz uma situação que vai te apresentar várias outras consequências. Então, tu tem um acordo, uma negociação em que tu tem que confessar, e aí, primeiro, essa confissão pode ser usada em outra seara. Eu estava agora mesmo com um cliente que é um advogado acusado de ter falsificado um documento em um processo. E aí o MP propôs para ele a acordo de não persecução penal, que ele confessasse, dissesse que nunca mais ia fazer, né? Ou seja, nunca mais ele vai fazer aquilo ali, e que ele tivesse, então, a condenação. Ele disse, cara, eu estou até pensando, é um acordo aqui, vai ser visto da comunidade. Aí eu digo, velho, tu já pensou que eles vão oficiar isso aí para a OAB? E quando tu vê, tu perde a tua licença, né? Não é muita coisa ser advogado, mas não ser, né? É pior ainda, ser caçado, né? Então aí, o que tu vai fazer, tia? Ah, mas pode? No campo da possibilidade, pode. O TED lá, com um bando de sancionador maluco, os caras que não conseguiram ser juiz e querem ferrar os colegas, estão lá louco para te ferrar. Aí eles vão pegar aquilo ali, aqui, ó, tu confessou, velho. Tu confessou no acordo com o MP. Não, mas foi só para não ter processo. Tá, mas tá aqui tua confissão, mano. Tu disse que foi tu, que tu falsificou e que tu nunca mais vai fazer. E aí agora? Podemos aplicar o crime infamante aqui do Estatuto da OAB e te excluir. Vão poder usar isso, estou falando de uma questão privada. Mas e aí em outras esferas públicas, também em outras esferas administrativas, como é que vai ser feito isso? E o acordo de delação premiada, ele tem diversos problemas, que é os problemas, inclusive, probatórios. A gente avançou já nessa discussão, não estou discutindo a sacanagem do delator, eu estou discutindo o grau de informação, o grau de credibilidade que a gente vai dar para a fala dele, que até resolver falar era um bandido inescrupuloso e agora é um cara que tudo que ele fala a gente tem que acreditar, porque ele constrói uma narrativa que nos agrada e a partir disso, mas ele tem que ter prova. Cara, vamos falar sério, quando tu construiu a imagem mental na tua cabeça, tu acha uma prova que sirva para aquilo ali, para o caminho que tu quer contar. Então, este é um dos grandes problemas da delação, fora esse super promotor que é criado e que vai poder fazer acordos ali e isso vai reverberar em outras instâncias. Então, afinal de contas, qual o alcance disso tudo, né? E outra coisa, por exemplo, a Chiavelli trazia questões ambientais. Vai fazer um TAC. Então, o cara tem toda uma defesa no ambiente dizendo o seguinte, não, só um pouquinho, eu tinha um laudo ambiental aqui, eu tinha um biólogo, eu tinha um geólogo que me disseram que eu podia fazer essa manobra do jeito que eu fiz, que eu podia tirar aquele local dali, construir isso e aquilo. Tá, mas o MP agora está querendo te denunciar e o município está com um processo contra ti e está dizendo, ou na FEPAM, enfim, o Estado está dizendo para ti fazer um TAC, que tu vai pagar não sei quantos mil para recuperar aquilo ali, não sei o quê. Daí o cara, eu não quero mais problema com o município, né? Porque eu quero que eles deem logo minha licença, então eu vou fazer esse TAC. Bom, mas esse TAC não vai poder chegar lá no MP como daqui a pouco uma assunção de culpa? Ah, não, na teoria não pode, mas e na prática?
certo? Como é que vai estar a defesa desse cara se ele assinou um documento se comprovando lá, reconhecendo o que ele fez? Ah, mas ele não reconheceu, tá? Mas então por que ele está restaurando aquele lá se não foi um dano que ele cometeu? Então, estes acordos e principalmente os seus critérios e os seus alcances em uma estrutura que importa indevidamente categorias de outros sistemas, de outras matrizes, como o norte-americano, onde tu tem um outro perfil de promotor, um promotor com outro tipo de atuação, e tu quer colocar isso dentro da nossa sistemática, vai dar problema, né? Então, são esses os problemas que a gente tem que refletir e que a gente tem que provocar que a jurisprudência se posicione. Por mais difícil que seja, é esse o nosso papel, penso eu. Interessante demais, Daniel. Tu falou, que a professora Chiavelli, perdão. Eu fiquei pensando aqui em alguns questionamentos para fazer, mas tentando comparar de alguma maneira o que eu tenho visto em período de pandemia, a expansão do controle populacional na China, e como algumas sanções administrativas estão sendo impostas lá nos cidadãos chineses por alguns hábitos do costume que acabam, de alguma maneira, fazendo com que a gente reflita de alguma forma. Eu pensei em fazer uma pergunta, mas como a gente está realmente com essa limitação de horário, e eu até peço desculpas para a Adriana também, que fez uma pergunta no chat, mas o Giro ele tem essa possibilidade também de nós fazermos outras perguntas para os debatedores, para fins de que a gente consiga publicar alguns podcasts. Então, eu não vou fazer a pergunta que eu queria fazer em relação a essa ideia da velocidade do direito penal e tentar resgatar um pouco do que o Silva Sanches tem defendido ao longo da sua história, mais pautado nessa ideia do direito administrativo sancionador. Contudo, eu me comprometo de mandar essa pergunta para ambos, para que vocês possam responder com mais calma e a gente consiga publicar um podcast. Eu também peço permissão para a Adriane Pires, que fez uma pergunta aqui, para também encaminhar essa pergunta para os dois professores aqui no chat, encaminhar para os dois professores para ficarem mais à vontade para responder também com um tempo maior, e aí a gente consiga publicar isso. Mas, de antemão, já queria agradecer imensamente e novamente o aceite dos dois, é um texto que a professora Chiavelli mandou, é um texto bastante rico, que traz diversas ideias, inclusive para âmbito de processo, claro. Os debates que foram feitos também foram excelentes, e eu queria agradecer imensamente novamente à professora Chiavelli e ao Daniel. Queria cumprimentar a todos pela disponibilidade por essa parceria, digamos assim, de estar sempre conosco no Giro. Então, eu não vou fazer uma pergunta, e eu passo a palavra para a Dani para a gente encerrar os trabalhos, e aí a gente encaminha essas perguntas por e-mail para vocês dois, tá bem? Mas muito obrigado. Na verdade, para encerrar, eu ia passar a palavra, caso eles quisessem fazer alguma fala, porque é só um agradecimento mesmo enorme por terem aceitado compor o encontro de hoje. Gente, eu agradeço muito o convite, estou sempre à disposição, né? Vocês têm o meu e-mail aí, os meus contatos, porque eu puder ser útil aí para as pesquisas, né? Agradeço todos os colegas. Para mim foi um prazer estar aqui dividindo o espaço com o Daniel para a gente rememorar os nossos tempos árduos do mestrado, né? Era só o prenúncio do que estava por vir. Eu disse, até peço desculpa a limitação do horário, mas é que eu achei que fosse 1 hora, e aí eu tô sempre, agora o UFSC vai voltar semana que vem online, então eu tô cheia de abacaxi para descascar na boa linguagem aí do Galdéria. Então, queria deixar um abraço a todos e me coloco sempre à disposição. Bom, da mesma forma, só agradecer a oportunidade que me foi dada, né, de estar aqui, onde já teve tanta gente qualificada, com uma querida amiga, brilhante professora, né, Chiavelli, com tantos grandes amigos e excelentes profissionais que aqui estiveram. E uma coisa que eu esqueci de falar e deixar até como uma pergunta para que a gente reflita sobre isso, sobre aquelas questões de onde se enquadraria, né,
como uma excludente de licitude ou uma questão processual. A gente pode discutir até, afinal de contas, como uma justa causa para um processo penal, a partir de uma definição conceitual de uma causa que justifique o Estado promover um poder punitivo, quando esse Estado, daqui a pouco, ele já tenha se valido de uma outra forma de sanção, de um outro meio, né, que ele se valeu disso. Então, a questão da justa causa para uma rejeição da denúncia é um conceito muito vago, muito problemático, mas a vagueza ela é usada para ferrar o cara muitas vezes, né, porque a gente não pode buscar uma definição conceitual para que em uma sistemática de acordo com o que o processo penal serve, que é de contenção de poder punitivo. Então, muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer e um privilégio para mim poder conversar com vocês. Um grande abraço para todos e estou totalmente também à disposição para o que precisar. Obrigada, então, vou encerrar aqui, gente. Valeu e muito, muito obrigada. Tchau, tchau.